Quando você não consegue ler um livro, às vezes pode ser que a culpa seja do livro. Vamos lá? Vamos a um detalhe. Por exemplo, eu construí 7 capítulos, tá? Então tem uns capítulos que eu vou dizer que eles são um pouco mais amargos. Eles não são gostosinhos. Então o que eu fiz? Como eu sei que hábitos são coisas que as pessoas gostam, porque a gente está falando de um hábito, e elas vão como que se encaixasse colocando o chapéu, entendeu? Não, colocando, se encaixou em mim. Isso aqui eu tenho, isso aqui eu preciso melhorar. Então o hábito é como se fosse um excelente atrativo para dar vontade de ler o livro. E eu comecei por hábito, tá? Eu comecei colocando bons hábitos, tá? E vinculado a uma meta, sempre vinculado a uma meta. Isso faz a leitura ficar gostosa, porque ela não é só uma análise minha, é uma análise minha em relação ao resultado que eu tenho que produzir. Eu ainda não estou produzindo, eu poderia produzir mais. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão de uma outra coisa que atrai bastante, é conhecer comportamento de pessoas bem-sucedidas. Isso atrai muito, tá? Eu, por exemplo, toda vez que eu vejo alguma pessoa, olha, fulano de tal, e se eu vejo que ele é referência para mim, ele tem esse comportamento. Eu faço questão de ir lá e conhecer o que está acontecendo, de ler, de escutar, tá? Então, nas minhas redes sociais, por conta de algoritmo que já me conhece, toda hora aparece alguém que eu admiro, né? E contando para mim alguma coisa, tá? Eu coloquei depois. Uma outra parte que atrai bastante é entender cliente. Eu segui essa sequência também. Então vamos entender cliente, tá? Depois uma outra parte que é bastante atrativa, eu considero que é a questão de gestão de indicadores. Então aí já começa o seguinte: mas então quer dizer que como é que eu faço para controlar as coisas, tá? Então eu já poderia, eu estou no evento aqui em Caldas Novas, tá? Eu estou do lado do centro de convenções, por isso esse barulho. Então isso também atrai, tá? Uma outra coisa, gestão financeira já não é uma gostosinha, ela já é meio, eu diria que ela já é como se dissesse o seguinte: ela já não é tão, ela desce meio amargo, né? Então eu deixei para depois. Por quê? Qual que é a lógica disso? A lógica é o seguinte: primeiro você atrai, tá? Primeiro você encanta, depois você fala, cara, eu tô dizendo que eu vou fazer aquilo que você quer, mas eu vou te entregar o que você precisa. Aí eu vou colocar umas coisas, mas só que eu coloco depois, entendeu? Então o que acontece? Você, de alguma forma, primeiro eu conquistei, de certa forma, a sua simpatia pela leitura, para depois te falar de coisas que não são tão gostosinhas, tá? Essa sequência é muito boa. Se eu tivesse mudado a sequência, eu não teria conseguido o resultado que eu consegui, tá? Assim, até nas primeiras leituras de pessoas que já fizeram a leitura daquilo que eu fiz, certo? Agora tem um outro detalhe também. Quando eu fazia doutorado em São Paulo, eu tive a oportunidade de fazer um curso de leitura dinâmica, tá? E basicamente o que ensina nesse curso de leitura dinâmica? Uma das coisas que eu aprendi lá é o seguinte: para a gente poder ler, o ideal é que a gente, em cada linha, você mudasse o olho 3 vezes, tá? Então eu bato no início, é como se eu dividisse uma linha de leitura em 3 pontos. Se eu colocar, por exemplo, muita letra, o meu olho vai ficar mudando mais de posição, o meu olho fica cansado, tá? A leitura, ela fica cansativa. Se eu colocar, por exemplo, a letra muito pequena, também a leitura fica cansativa. Se eu colocar um parágrafo com mais de 4 linhas, normalmente eu começo a ler e depois eu esqueço o que eu estava lendo. Se o parágrafo ele não tiver o fechamento, ele começa com uma ideia e ele dá sequência na ideia, a pessoa perde a leitura. Então é como se eu não conseguisse segurar você na leitura, tá? Então cada parágrafo ele tem que passar um pedaço de mensagem, que você tem vontade de ver o próximo parágrafo para continuar entendendo aquela mensagem, tá? Essa seria a sequência. Então isso faz com que você tenha vontade de fazer, de continuar a leitura, certo? São detalhes que a gente pensa, tá? E que eu nem sabia disso. Então eu sempre achava, não, eu não gosto de ler, então o problema é meu. Não necessariamente. Pode às vezes ser que a diagramação, que a forma como foi feita, ela não pensou nisso. Outra coisa também é a fonte, os tipos de letra. Tem letra que confunde a cabeça da gente, tá?
Tem letra que ela é uma letra que ela é tendenciosa às vezes você não consegue entender uma letra porque ela foi trabalhada. Existem vários tipos de fonte, tá? Normalmente tem umas letras que são letras mais fáceis de ser entendidas, até porque são mais comuns na nossa vida. Então isso também foi pensado, tá? É por isso que eu te falo o seguinte: quando a gente fala de entender cliente, no meu caso, o meu cliente é aquele que assiste meus vídeos e é aquele que vai ler as coisas que eu escrevo. Então eu tenho que entender como é que as pessoas se comportam diante da leitura, tá? Talvez se eu não tivesse pensado em cada detalhe disso, até na quantidade de páginas, se eu fizesse alguma coisa também extremamente com muitas páginas, eu acho que eu perderia público. Então eu tenho que passar a mensagem com menos palavra. Eu tenho que falar muito escrevendo pouco, entendeu? Então, tudo isso foi pensado. Eu estou falando de degustação do meu e-book, que ele está na parte de construção da estrutura, da arquitetura, do design, né? Então, já está no final, mas é isso aí, tá? Eu estou te falando, na verdade, o que tem a ver, por exemplo, com você que me acompanha. Tem a ver o seguinte: preocupar com o cliente é preocupar desse jeito. Será que, qual que é o tamanho do parágrafo, qual que é a letra, qual que é o tamanho da fonte, qual que é o tipo de fonte, tá? O que vem primeiro, o que atrai, o que espanta, tá? Esse tipo de pensamento é como se eu estivesse dizendo para você acha que escrever é só escrever? Não. É por isso que foram 2 anos organizando, colocando numa sequência que vai fazer vencedores, que vai fazer pessoas sair da onde estão e mudar a vida por conta de, não só porque leu, mas porque vai ler 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e alguns vão aplicar. E quando aplicar, certamente muitos irão se beneficiar desse trabalho que foi feito. Dica do dia: pensa sempre no cliente. Me acompanhe para mais dicas.